A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é Odete. Hoje estaremos dando continuidade a essa história de José, mas antes iremos orar para que o Senhor venha nos dar entendimento. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse estudo, que possamos ter entendimento e sabedoria, que possamos guardar em nosso coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Vem nos guiar por teus caminhos e tira todo espinho que possam nos afastar de ti. Retira do nosso coração toda angústia, toda tristeza e vem nos encher do teu Espírito. Nos ajuda a prosseguir, que possamos levar adiante a tua palavra e apresentar a ti para as pessoas, Pai, que não te conhecem, e que nossa familiar volte por teus caminhos, aqueles que estão afastados de ti, e possa ter uma alegria e uma comunhão contigo. Abençoa, Paizinho, os livra a cada um, Senhor. Tira dos seus olhos as lágrimas, toda angústia, toda tristeza, todo vício, que o Senhor venha os libertar. Te pedimos agradecidamente, em nome de Jesus. Amém. Abre suas Bíblias em Gênesis 47. Israel se estabelece no Egito. Versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos, e as suas ovelhas, e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindas da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. Versículo 2. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Versículo 3. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Versículo 4. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Versículo 5. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. Versículo 6. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Quero comentar um pouquinho desse versículo 6. Agora Faraó manda que José bote sua família aonde é a terra melhor, mas ele também precisa de seus irmãos para que eles venham trabalhar para ele. Ele precisa de que sejam homens valentes. Então Deus é assim, quando ele abençoa um, ele abençoa todos que sua família, todos que se aproximam, todo que está em sua volta é abençoado também. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 7. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Quero comentar um pouquinho desse versículo 7. José, agora todo orgulhoso e feliz, pois está ao lado de seu pai, e foi apresentar a Faraó. E ele, com a sua idade, porque costumam naquela época as pessoas mais velhas assim, então ele abençoa Faraó. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 8, e Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? Versículo 9. E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Quero comentar um pouquinho desse versículo 9. Jacó agora falando para Faraó que estava peregrinando nas terras estranhas, porque não era a terra dele. Então ele também falou que a sua idade, essa idade de 130 anos,
ainda não tinha chegado à idade de seus pais, porque seus pais morreram bem mais velhos. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 10, e Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Versículo 11, e José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. Versículo 12, e José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Quero comentar um pouquinho desse versículo 12. Os irmãos de José vendeu ele por causa de ciúmes e inveja. Ele não sabia que lá na frente ele é quem iria sustentar eles por causa de tanta fome, da seca, da fome que estava havendo na terra. Porque ele não sabe que Deus é quem faz tudo isso e não o homem. Deus estava prevendo o futuro que ia acontecer e eles precisariam de alguém para que o sustentasse. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 13, a fome leva o povo à escravidão e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Versículo 14. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Quero comentar um pouquinho desse versículo 14. José, ele era um servo de Deus, era um homem de confiança. Então Faraó confiava tudo em suas mãos e ele devolvia o dinheiro a Faraó, tudo certinho, porque ele temia a Deus e respeitava o seu senhor. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 15, acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Versículo 16, e José disse: dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Quero comentar um pouquinho desse versículo 16. Agora o povo da terra iam até José, porque lhe faltava o dinheiro para comprar mantimento. Então iam a ele para pedir pão. Mas ele falava: se não tem dinheiro, traz então o gado, que eu trocarei por mantimento. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 17. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e pelo rebanho das ovelhas, e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. Quero comentar um pouquinho desse versículo 17. Imagina agora o povo tinham riquezas e agora estava tudo perecendo por falta de alimento. Então trocaria todos os seus bens em troca do seu próprio alimento, para que não morressem de fome. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 18. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano, e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor, o dinheiro acabou, e meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Quero comentar um pouquinho desse versículo 18. Imagina agora, a única coisa que restavam a ele era a sua terra e o seu próprio corpo, porque plantar não tinha como, porque não havia chuva, estava tudo seco e não tinha mais animais, não tinha mais nada. O que eles poderiam fazer? Só vender as suas terras e os seus próprios corpos para serem escravos. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 19. Porque morreremos diante dos teus olhos,
tanto nós como a nossa terra? Compra-nos, e a nós e a nossa terra, por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Versículo 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam, cada um, o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Versículo 21. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Versículo 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção, que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Versículo 23. Então disse José ao povo: Eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tendes sementes para vós, para que semeiem a terra. Versículo 24. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos filhos. Versículo 25. E disseram: A vida nos tens dado, achamos graças aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. Quero comentar um pouquinho desse versículo 25. Agora o povo não tinha mais nada, então tiveram que se venderem ao Faraó por causa da fome, por troca de alimento. Então tudo que eles trabalhavam era de graça, apenas tiravam seu próprio alimento para sobreviver. Voltando aqui para a Bíblia, no versículo 26, José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. O último desejo de Israel. Versículo 27. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram, e multiplicaram-se muito. Versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Versículo 29. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e use comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterre no Egito. Versículo 30. Mas que eu jaza com os meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. Versículo 31. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Quero comentar um pouquinho desse versículo 31. Jacó fez com que José jurasse que quando ele morresse, seu corpo seria levado para enterrar onde estavam seus pais. E José jurou, garantiu para ele que levaria. Aqui encerra o estudo de hoje, mas amanhã continua. Então iremos orar para que venhamos encerrar esse estudo. Oramos. Maravilhoso, santo e eterno Pai,
Graças te damos por esse estudo, que foi maravilhoso estar em tua presença, que possamos guardá-lo em nosso coração, a tua palavra, que o Senhor venha nos ajudar a prosseguir e não venhamos fraquejar e nem parar no meio do caminho, pois precisamos da tua ajuda. Nos guia, tira do nosso caminho todo espinho que venha nos afligir e tirar dos teus caminhos, que o Senhor arranque do nosso coração toda angústia e toda tristeza e nos enche do teu Espírito. Abençoa o nosso familiar também, Senhor, os livra de todo mal, os liberta e que eles possam voltar por teus caminhos e sermos filhos fiéis a ti e firmes nas tuas promessas, que venhamos nos preparar cada dia para a vinda de Jesus Cristo, pois precisamos, Senhor, da tua ajuda. Abençoa cada um, em nome de Jesus, amém. Quem quiser fazer seu pedido de oração, vai no comentário do vídeo e deixe seu pedido, que estaremos orando por você. Ou vai na descrição, que lá está o nosso contato. Nos visite em nosso canal, que lá tem mais vídeos com orações, com a palavra. E você que não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ser notificado quando tiver mais vídeos novos. E compartilhe com seus amigos, com a família, para que sejam abençoados também, e a paz seja com todos.